Ela subiu no palco com o cabelo desgrenhado, roupa remendada e os olhos marejados pelas noites frias da rua. A plateia riu antes mesmo da música começar. Nos bastidores, um produtor sussurrou: "Deixa ela se queimar. A audiência vai explodir." Mas quando a menina fechou os olhos e começou a cantar, ninguém conseguiu permanecer sentado. E uma frase esquecida no meio da canção fez dois adultos na plateia se levantarem em choque, reconhecendo algo que jamais deveriam ter perdido. Cabeça abaixada, ombros tensos, Petra corre. O barulho do trovão não a faz acelerar. Ela já está no máximo da velocidade que suas pernas magrinhas aguentam. O tênis furado encharca a planta do pé com uma mistura de água de poça, óleo de ônibus e bilé urbana. Atrás dela, um segurança xingando, cada vez mais distante. Ela vira na transversal da Alameda São Ricardo, entre o boteco da Dona Zica e a banca fechada. Desaparece para dentro da noite. Num vão de concreto debaixo da passarela do metrô, junto a pilhas de papelão e cobertores gastos, Joãozinho assovia abaixo. A frequência exata da nota que inventaram para se reconhecer quando não podem gritar. Petra responde com 2 toquinhos na grade oxidada. Ele abre passagem. O abrigo improvisado exala um cheiro de urina velha e plástico gasto. Mas ali, debaixo dos cobertores suando frio, há um pedaço mínimo de mundo onde ela é só criança. "Você correu de novo?" Ele deu bandeira. Disse que minha cara tem alarme social. E tem, mas é bonita. Ela aperta os olhos para não rir. Brincar é perigoso. Rir é mais ainda. Faz esquecer da próxima sacada, da próxima noite. Neste mundo normal, Petra vive num sistema geométrico de escassez. Cada esquina tem uma taxa, cada calçada um dono informal. Ela negocia água por pastilhas, sabão por palavras cruzadas rasgadas, segurança por trocas silenciosas de companheirismo. Sua moeda mais frequente é a voz. Toda noite, por entre caixas de som improvisadas feitas de latas e arames, Petra solta notas feitas de carne, não teoria. Reinventa as canções que ouve no rádio de pilha ou no caminhão da limpeza. Pega fragmentos, une fonemas de dor e beleza, como quem cola conchas num navio afundado. Canta para os moleques da rua dormirem mais suaves. Canta para provar que ainda está aqui. Os sons da cidade jamais cessam. Buzinas engasgadas como gritos reprimidos, sirenes longe, um cachorro que rosna sem dono. Na madrugada molhada, o cheiro ácido do lixo fermentando se mistura a um dulçor enjoado de um bolo de aniversário entornado num saco rasgado. E no meio disso tudo, Petra fecha os olhos, o corpo imóvel sob jornais, enquanto sua mente toca uma flauta invisível. Ela canta baixinho para si mesma. "Dorme, raio de mel." Para com essa. Por quê? Essa me deixa meio coisa. Joãozinho não sabe dar nome. Ela também não. Mas é aquela melodia que só eles conhecem. A que ele disse ter saído de um sonho. Sonho onde uma mulher cantava algo igual, mais longe, mais quente. Eles reescreveram, transformaram em segredo. Petra sempre canta quando a chuva aperta. O talento bruto que ela tem não é flor, é dente, um instrumento de sobrevivência. Aquilo que ninguém ensinou, que ninguém reconheceu ainda, mas que ela usa como um animal usa o faro. Mesmo assim, Petra tem um vício: observar janelas iluminadas e imaginar que do lado de lá estão pessoas de verdade, gente que canta por prazer, não por pão. Nas noites em que a fome morde mais forte, Petra olha para os prédios e se pergunta se algum dia aquilo pode ser dela. Mas se sabota logo. Não viaja, isso aí é painel de novela, não é pra gente. A falha de Petra é essa, ela não acredita no próprio futuro. Todo gesto de esperança vem sempre sabotado por um tapa invisível. Ela canta como quem pede perdão, aceita restos como quem não merece direito pleno, suporta o insuportável por medo de perder até o pouco que tem. Nas horas secas da madrugada, Petra e Joãozinho sobem até a praça em frente à Escola Pública Estadual Oswaldo Seabra. Lá tem as grades altas onde penduram os panos para secar. Tem o banco de cimento mais largo, onde dorme Odilão, o velho ex-marqueteiro que finge ser diretor de TV. E tem o palco, um auditório do outro lado da porta de ferro com acústica que Petra sonha ouvir de dentro. Hoje, tá chovendo.
Capaz de usar. De dia, agora dorme em tudo. Tá com doença de palco, é? Ela não responde. Joãozinho encara os olhos dela, que batem na fechadura como se pudessem girá-la. Petra vive num status quo de resistência muda. Todo gesto é cautela, toda fala é medida, toda emoção é embutida em camadas de vigilância. Mas por dentro algo vibra, querendo escapar, querendo provar, querendo palco, mesmo que não saiba o nome daquilo. No mundo de Petra não existe amanhã. Existe só o agora, úmido, concreto, ruidoso. Mas ali, cercada de abandono e silêncios, uma orquestra inteira ensaia, sem maestro, sem pauta, mas com uma vontade imensa de gritar em forma de música. E é justamente essa vontade, esse sopro de fantasia no pulmão ferido, que vai rasgar a primeira fissura no muro. Chove outra vez, mais forte. O portão da escola range quando o vento empurra. Joãozinho tossiu, ardeu. Petra olhou para ele, depois para a falha no cadeado. Ali estava o convite velado. E ela decide, sem saber que acabara de ensaiar a primeira nota do que vai mudar tudo. O cheiro da chuva ainda grudava nos cabelos de Petra quando ela entrou na van velha de Pedro. Tinha areia no sapato, uma folha colada no braço e os olhos baços, vibrando. Lilian a enxugou com a manta do banco traseiro, mas a menina permaneceu dura, como quem não sabe se aquilo era armadilha ou milagre. Cinza por dentro, com aquele fundo quente de quem sangrou muito e aprendeu a esconder. Pedro tentou quebrar o gelo, ofereceu uma barra de cereal, pôs uma música, fez uma piada sobre como a Kombi da música tinha mais fita isolante que motor. Petra não sorriu, só olhou pela janela como se estivesse à espreita de uma sombra. Suas mãos apertavam uma sacolinha de supermercado com um caderno enrugado dentro. Foram até um prédio espelhado no centro, 3 andares de vidro falso, recepcionistas envernizadas, ar-condicionado com cheiro de eucalipto mentiroso. Lilian avisou que estavam indo apenas para uma triagem musical preliminar, uma chancezinha, só para abrir uma porta, tá bem? Petra assentiu sem entender. Na sala de espera, 4 outras crianças esperavam, cabelos esculpidos, roupas reluzentes, mães com olhares afiados e celulares em punho. Ninguém perguntou de onde ela vinha. Mas todos notaram. A blusa desbotada dela pesava como cartaz. Quando chamaram a candidata Petra, do grupo social da professora Lilian, a recepcionista engasgou na etiqueta. É isso? Ela sozinha? Silêncio. Os saltos altos pararam. Uma das mães abriu a boca. Mas Lilian a pegou pela mão e avançou. No mini-estúdio, colocaram Petra num banquinho de madeira. 2 técnicos a olhavam como quem avalia um filhote achado num terreno baldio. Pediram para tirar a blusa. Havia microfones a fixar. Um deles comentou, sem baixar o tom. Magrelinha, né? Vai emocionar o público se chorar. Criança de rua engaja bem. Lilian cerrou os punhos. Pedro fingia anotar algo no celular, mastigando a raiva. Sabe cantar alguma coisa, querida? Petra hesitou. A boca secou. Bebeu um gole d'água. Respirou fundo e começou a cantar baixinho. Talvez tímida, talvez estratégica, talvez só intensamente rudimentar. A melodia era popular, pedaço de um samba antigo, mas o que arrepiava era o peso com que dizia cada sílaba, como se tivesse engolido todas as noites da rua e cuspido pelo estômago. Quando terminou, ecoou um silêncio. Nem técnico, nem diretor. Alguém soltou um caramba abafado. Depois, a movimentação. Foram buscar figurino, fizeram fotos, registraram, assinaram um termo. Os nomes eram trocados por arquivos num desktop. O nome dela virou Caso 14, Histórico Vulnerável, Voz Bruta, Teaser Público. Já no fim da tarde, deram-lhe uma roupa limpa, rosa brilhante, mas curta nas pernas. Prenderam seus cabelos, corrigiram seus dentes com edição digital, e alguém do RH perguntou a Lilian, ela tem algum responsável legal? Vai ser só esse casal mesmo? Na volta para casa, na mesma Kombi, Petra finalmente falou, eles acham que eu sou coitadinha, né? Pedro a olhou pelo retrovisor. Os olhos da menina estavam apertados, mas secos. Você cantou para partes íntimas, respondeu. O resto é só barulho. Petra não pressionou mais.
só encostou a cabeça no vidro. Mas quando passaram por um outdoor do programa, um desses infláveis, coloridos, com a frase "A Voz do Brasil, traga sua história", Petra leu em voz baixa: "Minha história não é bonita." Lilian respondeu sem olhar: "Talvez por isso seja real." No dia seguinte, o vídeo da audição crua vazaria sem querer nas redes, e 12 milhões de acessos depois, Petra ganharia uma legenda nova: "A menina que canta dores que não viveu", seguido de #superação, #força pequenina, #emoção. Mas Petra sabia: viver é uma coisa, sobreviver é outra cantar. Ela ainda sentia o cheiro químico do sabonete que usaram para lavá-la à força, um toque falso de erva doce misturado ao bolor dos vestidos de figurino. O casaco que gostava, que usava desde que morava com Joãozinho perto da rodoviária, tinha sumido. No camarim improvisado com biombo de TNT e cadeira giratória frouxa, Petra balançava as pernas finas, descalça, tentando entender o que foi aquilo. "Você vai ser a Cinderela das ruas", disseram. Deram-lhe uma faixa com glitter, uma saia armada de renda barata e mandaram sorrir. Trouxeram suco ralo num copo plástico e disseram que a câmera não pegava lágrima bonita, só lágrima forte. No início, Petra tentou obedecer. Ensaiou a música que escolheram para ela, um pop inspiracional com letra genérica sobre superar tudo e vencer. Mas faltava chão ali. Nunca tinha subido tanto na vida, nem prédio, nem promessa. "Isso é só hoje, né?", perguntou a Lilian, enquanto a professora ajeitava seu cabelo com carinho. "Petra." Lilian hesitou, tentando achar palavras simples para uma pressão que ela mesma não compreendia por inteiro. "É só uma etapa. A gente pode sair quando você quiser." Petra arregalou os olhos. "De verdade?" Silêncio. O ar cheirava a perfume em spray e fritura de cantina, fumaça densa de um mundo que precisava parecer mais mágico do que era. "Mas tem tanta gente torcendo por você", completou Lilian sem querer. Petra desviou o olhar. Naquela noite, no alojamento do estúdio onde improvisaram um dormitório, Petra encarava o teto de gesso. A luz do corredor piscava por baixo da porta como se tivesse soluços. Ela segurava o vestido, passando os dedos pelo tule armado. Era áspero como as mantas que o abrigo social dava antes de chutá-los de volta para as ruas. No começo, isso parecia uma chance. Agora, era um pacote que vinha com um preço que ela não entendia, mas sentia no estômago, como quando o segurança do mercado os perseguia só pelo barulho do carrinho de Joãozinho. No dia seguinte, chegou a triagem, uma sala comprida e fria, barulho de teclas sendo digitadas rápido demais e aspirador de pó no fundo. Um produtor arregalado, com dentes muito brancos e pulseiras demais no braço, olhou para Petra como quem inspeciona uma peça de almoço executivo. Sorriu para Lilian sem olhar nos olhos de Petra. "Essa é a menina viral? A mendiguinha do auditório?" Petra não respondeu. Apertou o ombro de Lilian, que ficou tensa. Era como se o corpo da professora recuasse um passo para dentro. "A gente quer ela para terça, mas vamos ajustar essa personagem aí. Cabelo solto, bochecha vermelha, pode ser um casaquinho roto, tipo Oliver Twist. Não precisa parecer que tomou banho ontem, sabem?" Lilian soltou um palavrão disfarçado num suspiro, a boca fechada. Petra olhou para o chão, onde havia uma gota de café seco grudada no linóleo. Horas depois, de volta ao camarim, ela fez a única tentativa de fuga que conhecia, o riso. "Vamos embora, tia Lilian, tipo fugir, igual o João quando fingiu estar gripado só para não cantar no semáforo." "Fugir?" Fugir mesmo. A gente pega o elevador, depois a saída dos fundos, ou vai por aquele lugar que fede a mofo, lembra?" Lilian esfregou a testa, a mão trêmula disfarçando a ansiedade. "Eu gostaria, meu bem, eu juro que gostaria mais do que tudo, mas isso é uma chance real para você." "Real tipo o quê? Tipo o que dá para comer ou não?" A pergunta ficou suspensa, como um eco mal educado. Do outro lado da parede, uma criança ensaiava seus agudos. A voz parecia um pássaro preso no peito, afinada à marra. Na manhã seguinte, Petra aceitou, ou tentou. Subiu ao palco da prévia gravada. Câmeras se mexendo como cobras com fome.
Uma fila de meninas esperando sua vez, sapatos combinando, laços revisados, movimentos decorados com treinadores gesticulando beirando o ataque. Ela entrou, bracinhos duros como madeira verde. A música começou. Petra cantou o primeiro verso, desafinou, tentou se ajeitar, cambaleou na nota seguinte e parou. Olhou para o público, olhou para as câmeras e vomitou. Ali mesmo, no meio do cenário fake de bairro pobre que haviam erguido como pano de fundo. O vômito escorreu pelo vestido bege de renda. Uma menina da equipe correu. Lilian gritou fora de campo. E Petra, sem ar, segurando a barriga, sussurrou só para si. Isso não é verdade. Isso não é meu. Sentiu gosto ácido na boca. Chão gelado. Mãos suadas tentando tirá-la dali. Um sensor de som disparando no microfone encharcado. Naquela noite, de volta ao alojamento, alguém deixou um bilhete anônimo em seu criado mudo. Você precisa cantar o que a sua alma sabe, não o que o palco quer ver. Era um papel dobrado, com traços de caneta azul escorrendo, de chuva talvez. Havia uma estrelinha desenhada no canto. Algo em Petra estremeceu. Por um instante, sentiu o cheiro de quando Joãozinho cozinhava macarrão dentro da lata de tinta. Ela não sabia quem tinha escrito aquilo, mas sabia o que faria em seguida. Ainda que ninguém deixasse, ainda que tentassem maquiar sua dor de novo. Ia cantar a verdade, nem que rasgasse a garganta fazendo isso. O elevador do prédio da emissora fecha as portas com um baque metálico, abafando o som da chuva que escorre, lá fora, pelos vidros do saguão espelhado. Dentro dele, Petra olha para o próprio reflexo na lateral cromada. Suas roupas foram trocadas por peças coloridas demais, cheias de babados que coçam sua pele fina feito sacos de estopa. Joãozinho não pôde entrar. Lilian segura sua mão pequena com doçura culpada. A mão de Petra está gelada, mas suada. Ela não fala, não precisa. Todo aquele brilho sintético ao redor dela, os azulejos brancos demais, o cheiro cítrico do desinfetante, a música ambiente falsamente animada, tudo lhe dá a mesma sensação de quando dormiu num banheiro químico numa noite de festa, limpa por fora, nauseada por dentro. Chegam ao andar da triagem, um corredor longo, iluminado com luz fria. Crianças ricas aguardam sentadas em puffs altos, cercadas por acompanhantes elegantes, celulares na mão, ring lights em miniaturas acoplados às mochilas. Petra percebe que todos anotam, não como alguém, mas como um erro. Franze os ombros, defende com o olhar. Bom dia, diz uma produtora jovem mascando chiclete. É Petra, certo? A convidada da professora Lilian? Lilian assente, mas sente o veneno sutil. Aqui, vista isso e espere. A pré-entrevista começa em 5. Empurra uma sacola nas mãos de Petra. O tecido do vestido pinica, cheira amaciante, nauseadamente doce. Ela está sentada num canto quando Amanda passa. Alta para os 11 anos, cabelo artificialmente ondulado, andar presunçoso. Ela finge cortar o ar com os dedos na altura do nariz. Achei que cachorro não podia vir. Por trás, as duas colegas riem, segurando o riso como quem segura um arroto. Petra não reage, porque já ouviu coisa pior com fome, com frio. Mas Joãozinho tinha um nome pra gente assim, vidrinhos, que só parecem grandes até alguém soprar. O produtor da triagem chama seu nome. Vamos ver o que temos aqui. Menininha do povo. A queridinha dos boas ações da escola pública. Estou certo? Petra não sabe onde olhar. O homem a examina como quem escolhe um produto fora da validade. Canta alguma coisa, o que tiver. Ela hesita. As luzes da pequena sala de gravação batem forte demais no rosto. Um microfone pendurado a observa do alto, como um olho frio. Petra fecha os olhos. Sabe o que cantar. Canta com o peito, onde ainda mora calor. Canta como aprendeu na rua, no metrô, na porta de padaria. Sem fundo musical, só sua voz. Um trecho de uma música que ela própria juntou com Joãozinho, pedaços de canções quebradas que ouviu do povo que passava, palavras selvagens como ela. Quando a última nota se dissolve, o produtor engole em seco. Não comenta a voz, comenta o potencial. Isso é ouro. Mas não desse jeito. Vamos trabalhar essa imagem, certo?
Saiu da rua, mas precisa parecer que ainda tá meio lá, para gerar conexão. Lilian se desespera com o subtexto. Eu trouxe ela aqui pela música, não por... Professora, a senhora não entende televisão. O público precisa de uma narrativa. Temos a história, temos o contraste, só falta lapidar. Lapidar, a palavra suja na boca dele. Lilian tenta responder, mas Petra já entendeu. Naquela noite, ela dorme num colchão improvisado na casa de Lilian. Acolhida, coberta, mas não à vontade. O quarto tem paredes demais. O silêncio ali é novo. Ela segura forte o caderno que Joãozinho lhe entregou antes de entrar na emissora. Um caderno surrado, onde rabiscavam frases e notas como quem coça uma ferida. Abrindo na última página, lê a letra inacabada de Raio de Mel. E num canto, quase como bilhete, Joãozinho escreveu com sua letra torta. Se eles mandarem você cantar a musiquinha falsa, canta a nossa, aquela que tem trovão e tua risada. Petra morde o lábio. Do lado de fora da porta, Lilian conversa ao telefone com Pedro. Eles querem transformá-la num boneco de piedade, Pedro. Mas, não sei, a cada minuto fico mais convencida. Não é só voz, é alguma coisa que me falta, algo que nós perdemos. Na outra madrugada, Petra já está nos bastidores do programa. Primeira gravação de teste. Martino Tino ainda não apareceu pessoalmente, mas já mexe os fios invisíveis. Uma produtora se aproxima com um papel plastificado. Esse é o texto da pré-apresentação, tá, fofinha? Não foge muito disso. Você vai se apresentar dizendo que morava nas ruas, que acredita em milagres. Emoção, tá bom? Mas limpa, sem drama demais. Petra segura o papel, mas não lê. Vê as palavras como armas, como uma roupa apertada demais. Não serve. Não cabe. E ali, no corredor asséptico, ouvindo os passos apressados dos maquiadores e estilistas, com cheiro de laque e tinta vencida no ar, ouvindo os gritinhos fingidos das outras candidatas, ela entende. Não está ali para ser ouvida, está ali para ser exibida. A garganta fecha, mas o peito não. Algo dentro vibra como um tambor pulsando. Uma ideia toma forma, arriscada, insolente, que cresce a cada queridinha e pobre coisinha que escuta. Vai cantar como quiser, vai escolher a própria música. É nesse momento que Petra deixa de ser conduzida e começa discretamente a pisar com leveza o caminho que ela mesma vai cavar. Joãozinho tinha razão, tem uma história que só ela sabe contar, e o palco deles vai engolir cada silêncio. Lilian assiste da lateral enquanto Petra sobe a escada metálica até a salinha de ensaio. Observa a forma como ela recusa ajuda e não sorri à câmera. Não é arrogância, é sobrevivência. E sabe, sem saber por quê, que algo irreversível aconteceu. Petra não é mais visita, ela entrou de vez nesse mundo, mas não do jeito que eles querem. Quietamente, pela primeira vez desde a perda, Lilian sussurra uma prece. Por favor, Deus, deixa que ela volte. Como voz, como filha, como o que for, mas volta. A calçada rangia de frio. Ainda não era noite, mas o céu estava empapuçado de nuvens verdes e gordas, prestes a cuspir mais água nos corpos encolhidos das ruas do Carmo. Petra tinha os dedos dos pés enfaixados em sacos plásticos e amarrados com fita isolante, uma gambiarra contra a chuva que viria. O asfalto suava. O cheiro era de ferro molhado, pão velho e gasolina barata. Joãozinho, agachado na beira de uma mureta pichada com gritos em tinta preta, olha para mim, lustrava pela 10ª vez o sapato de um transeunte que não ia pagar. Petra sabia só de olhar, aquele homem falava sorrindo, mas o salto dele dizia corre. Quando o cara foi embora sem olhar para trás, Joãozinho mordeu o pano sujo, apertou os olhos, não falou. Eles nunca choravam de manhã, era contra as regras. Petra puxou o cobertor deles, uma cortina encontrada num entulho em Perdizes, botou sobre os ombros do amigo e disse, tá cedo, a gente já canta ou espera chover? Joãozinho apontou com o queixo para o céu, que respondia com trovões abafados. Eles sabiam ouvir o tempo. Ela sentou no canto próximo à caixa de som improvisada, uma panela arranhada onde ecoavam suas vozes. Cantou baixo, cantou só para eles dois, sem plateia, sem moedas, só para esticar a alma.
A voz dela, mesmo suprimida pelo medo de ser notada pela ronda, parecia carregar algo ancestral. Grossa na raiz, mas franzina, como se tivesse que pedir licença ao ar antes de sair. Esse era o mundo de Petra, o mundo onde toda a música era sobrevivência. Nada de aplauso, compact disc, TikTok. Era cantar para apagar o silêncio medonho que ameaçava afundá-los cada vez que a cidade endurecia as sombras. Essa era a sua rotina: buscar restos, fugir de homens fardados ou bêbados, proteger Joãozinho das substâncias ilícitas, cuidar da garganta. E era boa nisso, muito boa. Mas era cega para outra coisa, sua falha fatal. Petra achava que não valia nada sozinha. Carregava isso como tatuagem invisível. Sem Joãozinho, sem abrigo, sem o beco da Sé, sem ninguém olhando, ela desmanchava. Por isso dividia tudo. Por isso sua maior força, a empatia feroz que sentia por quem sofria, era também sua fraqueza. Ela não sabia existir para si. Era o tipo de pessoa que não pedia biscoito para não incomodar. Enquanto se revezavam entre garantir o pão dormido e evitar confusão com os moleques maiores, a chuva veio como vingança. Pancada pesada, o tipo que transforma praça em rio. Joãozinho puxou Petra pela mão e correu com ela pela contramão da Avenida Tiradentes. Estavam encharcados em 2 minutos. Abrigo, 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 era a palavra no pensamento dos dois. Petra tropeçou na sarjeta, esfolou o joelho. João puxou ela para cima com raiva de quem não tem tempo sequer para doer-se. Foi então que ela viu. Entre grades e portões, um prédio branco, janelas abertas. Escrito, Escola Municipal Dr. Jamal Pereira. Estava escuro, mas uma luz amarela quebrava a monotonia no fundo do corredor. E o som, vozes, canto coral, desafinado, infantil. Petra se esgueirou pelo portão escancarado pelo vendaval. João tentou puxá-la de volta. Ela fez sinal com o dedo na frente dos lábios. Silêncio. Depois, um ar galopante entrou pelos corredores úmidos, carregando o cheiro de giz molhado e sabão em pó. Petra encostou no batente da porta do auditório. Ali dentro, um grupo de crianças ensaiava um número de canto. Tinham a voz empinada, mas mecânica. Falavam de esperança como quem lê bula de remédio. No meio delas, uma mulher conduzia o coral como se organizasse uma procissão. Era Lilian. Ela agitava os braços como quem tenta manter uma pipa no alto sem vento. Petra assistia, em silêncio absoluto, até que, sem perceber, começou a cantar junto, só que baixinho, pulando as partes que não compreendia, inventando entrelinhas. A melodia ganhou outra textura, perdeu o brilho falso da escola e ganhou o lamento doce das noites sob o viaduto. Lilian parou. Levou 3 segundos para localizar de onde a voz vinha. Caminhou entre a fileira de cadeiras escolares abandonadas. Encontrou Petra, encolhida, quase em posição fetal. — Quem é você? Petra olhou para Lilian como quem encara um carro prestes a acertá-la, e respondeu, sem levantar, — Ninguém. Lilian ajoelhou, não falou mais, observou. A menina tinha a voz de rio encanado numa viela. — Canta de novo, disse apenas. Petra obedeceu, e descongelou o coração inteiro de uma mãe. Naquela mesma noite, no caminho de volta, Lilian chorou 3 vezes sem ser notada por Pedro. Assistiu os vídeos que tinha gravado com o celular em silêncio absoluto. Depois falou. Ela precisa ser ouvida. Pedro, sempre cético com reality shows, esticou o verbo. Não vão transformar ela no novo case de superação para vender shampoo, né? Lilian fitou a tela, onde Petra ainda girava os olhinhos enquanto cantava, como se quisesse se esconder da própria capacidade de tocar o mundo. E se for essa a chance dela? Pedro não respondeu naquele instante, mas ao ver Petra na manhã seguinte, usando o moletom velho dele como vestidinho e comendo pão com manteiga olhando para os passarinhos, ele soube. Eles tinham encontrado alguma coisa muito maior do que talento. Tinha trovão por trás daquela voz, e dor demais para ser ignorada. A menina queria só cantar, mas quem a ouvisse, se ouvisse de verdade, ia ouvir muito mais. O carpete do camarim arranha os pés descalços de Petra, áspero feito o chão da rodoviária onde ela e Joãozinho costumavam dormir. O perfume no ar não é de comida ou chuva,
mas de mofo mascarado com lavanda artificial, desses de banheiro chique. O calor do lugar vem não do afeto, mas da quantidade de luzes rebatendo nos espelhos. A menina bebe água da garrafinha dada por uma recepcionista que não olhou para ela nem uma vez, só entregou, como se entregasse qualquer coisa. Ela encara a própria imagem no espelho como quem sonda uma fantasia que não quer vestir. Os cabelos, antes enredados com vento e poeira, agora estão armados num coque apertado, preso por grampo invisível e vontade alheia. Vestiram nela um vestido cor de pêssego, bordado, cheio de belos detalhes que coçam. Os dedos dela pinicam debaixo da seda. Petra nunca se achou feia, mas a beleza que estão tentando colar nela soa como mentira. Sons abafados de aplausos escapam do auditório. Tem cheiro de maquiagem derretendo sob holofote caro, e risada de apresentador que nunca sentiu vergonha de verdade. Você é a próxima, queridinha, diz uma mulher de roupas pretas, mirada ansiosa no ponto eletrônico. Ela fala com pressa e desprezo. Com uma pasta na mão e um crachá que diz Produção Sênior, nem nota o tremor na menina. Petra piscou. Forçou-se a lembrar do que Lilian dissera no carro, no caminho. É só cantar com o coração, como você cantava aquela música no viaduto. Mas ela já percebeu. Aqui o coração não canta, ele precisa performar. É diferente. No dia seguinte, a rotina começa a se firmar como uma peça de teatro mal ensaiada. Testes de luz, entrevistas curtas para o site do programa. Conta algo triste de quando você morava na rua? Sessões de fotos, sorria só de um lado. E ensaios rígidos com fones de ouvido que apertam e isolam. Na segunda manhã, Petra encontra Amanda no camarim vizinho. Amanda tem o cheiro azedo de esmalte e suco de uva. Ela segura firme um celular de última geração e uma platéia digital cheia de risos e segredos cruéis. Gostei do seu vestido, lembra uma boneca de doação. Eca, diz com um cinismo doce que só meninas fabulosas e bem orientadas sabem usar. O grupo atrás dela ri em coro afinado. Não é meu, Petra responde. E já não põe as mãos no tecido como no primeiro dia. Nada teu, né? Uma produtora, distraída, aparece e pede para todas se reunirem na sala do coreógrafo. Petra não entende bem por quê. Não era um concurso de canto? Mas no prédio de vidros espelhados, ninguém responde uma pergunta inteira. Só oferecem comandos. Senta aqui, fala ali, mexe mais a mão, ri menos, confia. Na sala de ensaio, há um homem de camiseta regata com glitter e bigode fino que grita ordens como pipocos festivos. Não estão vendendo emoção, estão vendendo desaforo. Petra gira na ponte. Isso, mais olhinho de cachorro abandonado, meu bem. Ela gira, finge, cai sentada ao final da coreografia. Palmas, não dela, dos outros. Na hora do almoço, Petra se esconde no banheiro. Lava o rosto com água fria para tirar o gosto do creme de cenoura industrial e evitar o cheiro do desinfetante cítrico. De dentro da mochila improvisada, retira um papel amarrotado. É a letra da música que escreveu com Joãozinho numa tarde no coreto da praça. Uns versos saíram tortos, outros vieram direto do estômago. Ela lê, murmura. Dorme, raio de mel, não temas mais o trovão. No 7º dia no programa, Lilian aparece nos bastidores. Traz um lanche de casa, pão caseiro, quente, cheiro de coisa que a Petra nunca teve. Petra devora em silêncio, os olhos segurando uma fome que não é de comida. Essa canção vocês escreveram de verdade. Sim, eu e Joãozinho. Tem um pedaço, soa muito como a melodia antiga, muito mesmo. Petra dá de ombros. Joãozinho disse que era uma coisa que ele me viu lembrar um dia, só veio. Lilian a observa. O lanche esfria. O olho dela fica úmido, mas não se quebra. Abraça Petra e sussurra. Aguenta mais um pouco, estamos contigo. Só que nem Pedro nem Lilian têm acesso à produção criativa do programa. Quando Pedro questiona o figurino, ou quando sugere que Petra toque violão ao vivo, é cortado. Emma do marketing achou melhor não expor demais a criança, dizem. Ao final da semana, Petra é escalada para um dueto, com Amanda. Reunidas numa sala de espelhos, com o coreógrafo se derretendo em elogios falsos, Petra percebe que a canção não é feita para duas. É uma armadilha. Amanda brilha e Petra é pano de fundo,
um adereço da comoção. Enquanto a outra ensaia dançando como uma fada treinada, Petra sussurra a própria música, sozinha, olhando para o quadro de horários plastificado na parede. Essa aí nunca vai passar para a final, uma produtora cochicha para um técnico, achando que a menina não escuta. Claro que não, ele ri, só está aí para render clique e lágrima. Terminou a validade e a gente substitui pela próxima. Petra não entende tudo, mas entende o suficiente. Sua pele arrepia, a sede volta, a garganta fecha. No dia seguinte, ela pede para ver Joãozinho. A produção recusa. Não combina com a estética do backstage, dizem. Então, ela escreve, num guardanapo roubado da mesinha de maquiagem, uma carta curta. Tô num lugar onde as pessoas riem sem sorriso e batem palma para mentira. Me ajuda a lembrar o que é de verdade? A entrega escondido para Lilian, no bolso do casaco. 2 dias depois, Joãozinho chega escondido, com o caderno. Dentro, entre palavras riscadas em lama e rabiscos coloridos, está a música que nunca cantaram, Raio de Mel. E nela, a frase. Aquela frase que Petra nunca entendeu, mas que Lilian ouviria como o som de um portal que nunca fechou. O calor das luzes de camarim não aquece. São lâmpadas frias, secas, que iluminam o aço dos cabides e os espelhos deformados por respingos de maquiagens passadas. Petra curva os ombros diante do figurino forçado, uma jardineira de lantejoulas e um laço 3 vezes maior do que sua cabeça. No canto, Amanda observa com uma banana na mão e um sorriso enviesado. Nem parece a mesma mendiguinha da triagem. Petra não responde, mas o estômago retesa. Anos nas ruas ensinaram a decifrar intenções antes mesmo das palavras. Amanda não quer conversar, quer provar que ela não pertence ali, e o silêncio é a única dignidade disponível. Na antessala do palco, Martino Tino surge com seu andar felino. Terno roxo, lenço dourado no bolso e um tablet na mão. Olhos que não olham, apenas escaneiam. A princesa do povo tá pronta! Ele finge uma empolgação que não alcança a garganta. Seus olhares deslizam por Petra como lâminas, uma avaliação fria, clínica, de produto finalizado. Ao perceber que a menina não sorrir, Martino se abaixa até a altura dela. Sabe, querida, quando subir aquele palco, as pessoas não querem ouvir você. Querem ouvir o que elas imaginam que você sofreu. Isso vende. Então me faz um favor. Petra o encara, não por valentia, mas por instinto. O cheiro doce de colônia forte tenta camuflar o ácido, suor e tédio. Faz cara de quem quase diz viver de fome antes de cantar, pode ser? Ele sai antes da resposta, pronto para o próximo draminha vendável. Nos bastidores, Lilian observa pela tela, mãos trêmulas, rosto desgastado. Pedro está ao lado. Isso tá errado, Pedro. Eles estão escrevendo ela, distorcendo tudo. Pedro revira os papéis de contrato. Não temos controle, ainda, mas ela precisa passar de fase. Só assim conseguimos mais tempo. Às custas dela? A imagem corta para Petra sendo maquiada à força por uma assistente impaciente. Fecha o olho, menina, vai borrar tudo. Ai, mexe de novo e eu passo delineador no seu umbigo. A textura do pincel arranha a pele fina. O cheiro ácido de removedor de maquiagem espirra sem cuidado. Petra recua instintivamente. Ninguém a toca assim desde os abrigos. Fecha o punho com força, quase morde. Mais tarde, no dormitório concedido pela produção, um quarto de hotel com cheiro de carpete molhado e ar-condicionado quebrado, Petra desdobra o papel molhado no qual rabiscou sua música, Raio de Mel. As notas são círculos machucados. Cada verso é uma âncora contra a correnteza. Mas quando tenta cantar, nem os ratos do beiral respondem. Ela está perdendo a voz. Não a física, mas a outra, aquela que não vem da boca, mas de dentro. A que vibrava no cimento úmido da praça, entre os chinelos gastos e os pombos famintos. Agora, cada verso parece emprestado, cantado com medo, escrito com censura. A falha começa amanhã, pensa, sem saber nomeá-la. Petra deixou que a confiança dos outros se tornasse sua única rota. Ela quer agradar, quer ser boa, quer que Lilian continue sorrindo. Na prova seguinte, Martino a chama ao palco com histrionismo.
Do fundo da esperança, direto da sarjeta da moral brasileira, Petra, a fênix vibrante. As luzes explodem. Os aplausos são protocolados. Nos bastidores, Joãozinho assiste pelo celular de um segurança distraído. Enquanto Petra entra, o playback começa, uma versão manipulada de Asa Branca, com violino forçado e um coral gospel artificial. Não foi ela que escolheu, não foi ela quem ensaiou. Canta assim mesmo. Mas a voz falha, não por técnica, por desacerto emocional. A melodia escorre torta, presa na garganta. Os jurados a elogiam com frases de plástico. Que superação! Você brilhou, estrela! Martino a beija no topo da cabeça, sua assinatura parasita, enquanto faz sinal para cortar logo para a propaganda. Nos camarins, Amanda ri alto. Nem para ser pobrinha você serve direito. Petra desaba no banheiro. Vomita gordura fria e nervo espremido. A acústica devolve ecos antigos, tons de sirene, o choro de um amigo ferido. A pedagogia cruel da rua. Esse mundo cheiroso de gel fixador e brilho labial não foi feito para ela. Mas Lilian entra, fecha a porta, senta ao lado. Silêncio. O silêncio entre ambas é quase mais musical que tudo que ela cantou. Tem algo seu que você ainda não cantou, não tem? Petra hesita, morde os lábios. O olhar entrega um rasgo de medo. Mas e se eu errar? Lilian passa a mão nos cabelos molhados da menina. Errar é o que quem manda mais odeia, por isso assusta tanto. No dia seguinte, Petra recebe um contrato novo. Uso total de imagem, som e histórias pessoais. O valor é simbólico. Um corredor de executivos traja mais vaidade do que empatia. Assina logo, Petra. Você quer continuar, não quer? De docidade forçada. Um espetáculo aprendido. Não sabe mais se está sobrevivendo ou apenas obedecendo. Enquanto Petra é engolida pela maquilagem do sistema, Joãozinho, do lado de fora, rabisca com letra feia no caderno compartilhado: se você esquecer quem é, canta pra lembrar. Petra está afundando, e nem percebe que está afundando do jeito mais perigoso, fingindo que sabe nadar. No camarim sem janelas, a luz branca do teto reverberava sobre as paredes bege como se narrassem uma sala de hospital. Petra observava seus próprios pés balançando da cadeira alta demais. O sapato, novo mas já gasto, escorregava e voltava, como se quisesse fugir. Os estúdios de A Voz do Brasil não cheiravam a nada natural, só a maquiagem vencida, cabo elétrico aquecido e o suor de figurantes nervosos. O silêncio ali era sempre interrompido por gritos distantes de assistentes apressados ou risadas ocas de elenco fake. A menina apertava o caderno amassado no colo, como se fosse um bicho, vivo, pulsante. Lilian não estava. Fora chamada para uma reunião de última hora com Martino. Pedro ainda não chegara. O único ali com ela era o espelho, que devolvia sua imagem maquiada, como uma boneca de vitrine, com sardas cobertas, cachos falsamente domados e um vestido rosa que coçava como palha prensada. A maçaneta girou com um estalo seco. Posso? Era Joãozinho, gotejando da chuva, encharcado até a cueca. O casaco surrado nas mãos e um sorriso desdentado que parecia um milagre dentro daquele lugar limpo demais. Você veio mesmo, bicho! Ele entrou rápido, fechando a porta como quem foge de uma patrulha. Trouxe. Tirou do casaco um embrulho de papel jornal, amarrotado e florido de marcas de lama. Dentro, o velho caderno preto. A espinha costurada com linha vermelha, as páginas manchadas por água, café e esperança. Tava com medo de você esquecer. Esquecer? Ela riu, e ali havia mais vida do que em todas as vinhetas do programa. Petra virou as páginas com cuidado. Um traço infantil desenhava duas crianças num banco de praça, e abaixo palavras rabiscadas. Raio de mel, para quando não tiver ninguém por perto. Canta ela hoje? Petra engoliu seco, olhou para a porta, tocou na gola desconfortável do vestido. A resposta de sempre, não posso, já começava a subir pela garganta, mas não ganhou voz. Eles botaram uma música gringa para eu cantar, com playback e tudo, e um pianista que nem me olha no olho. Isso é que é luxo, hein? Joãozinho deu de ombros, mas depois, mais sério. É sua chance, P. Ela baixou os olhos para a letra.
O refrão surgia entre linhas tremidas, mas ali, de repente, como um sussurro que vira grito, estava a frase, tão deslocada que doía. Dorme, raio de mel, não temas mais o trovão. Petra franziu a testa, tocou as palavras como se fossem tatuagem. Por que a gente escreveu isso mesmo? Joãozinho hesitou, depois coçou a nuca. Não sei, a gente um dia conversou disso. Você falou que alguém já te disse isso. Pequena ainda, chorando na chuva, lembra? Ela não lembrava, mas o verso estava lá, como se tivesse morado dentro dela o tempo inteiro, só esperando a hora certa. Horas depois, nos corredores frios do estúdio, Pedro caminhava rápido com o celular no ouvido. Não, Lilian, você não pode faltar. É hoje. Se ela cantar a autoral, vão sabotar. Martino tá armando alguma coisa, eu sinto. Barulhos de salto ecoavam por trás das cortinas. Crianças patenteadas em plástico brilhante ensaiavam poses. Amanda o encarou, altiva, quando passou. Pedro seguiu em frente. Sala de direção. Monitores, telas divididas, sons sobrepostos. Martino com um copo de uísque no gelo. A produção já alinhava o corte ao vivo. A ordem estava dada. Playback zero na entrada da Petra. Vamos ver se o raio de mel sabe dançar no trovão. Risadinhas cúmplices. Uma assistente hesita. Ela escolheu cantar outra música? Ela escolheu se afundar. Martino sorriu e ergueu o copo. Pronto para show? O palco era um abismo coberto de luz, doce, quente, insuportavelmente teatral. Petra sentia a pele pinicar sobre o tecido sintético. As calorias da maquiagem escorriam nas têmporas. O cheiro de verniz, fumaça de gelo seco e esmalte velho batia forte. Ela esperou o som. Nada. A plateia cochichava. Uma menina riu no fundo. Martino no ponto eletrônico. Finge que foi problema técnico. Vamos ver se ela improvisa alguma lágrima. Petra então fechou os olhos. O primeiro som não foi o da voz, foi da lembrança. Passos molhados na calçada, o abraço do cobertor furado, a nota desafinada de um violão imaginário, e então o verso veio. Não como uma escolha, como necessidade. Dorme, raio de mel, não temas mais o trovão. A voz preencheu o espaço como uma vela acesa num porão escuro. A solidão já foi embora e o amor voltou do chão. Pedro, na lateral do palco, congelou. Lilian, recém-chegada, estava imóvel às sombras. As mãos tremeram. O ar sumiu dos pulmões. No verso seguinte, Lilian deu um passo à frente, instintiva. O mundo havia parado. Não havia mais programa. Não havia mais audiência. Dorme, raio de mel. Foi Pedro quem sussurrou a frase, junto. Não temas mais o trovão. O bracelete escorreu do casaco de Joãozinho, posto ao lado da caixa de som. Era rosa, mole e trazia em letras gastas, Petra. Martino se levantou da cadeira com um salto, correu rumo ao palco, mas não foi rápido o suficiente. Lilian atravessou o corredor, a respiração falha, as lágrimas controladas por anos agora libertas. Essa menina é minha filha! O grito não saiu quebrado, saiu como que há anos ensaiado. A plateia prendeu o fôlego. Um mar de luzes de celulares se acenderam como vagalumes desorientados. O refrão recomeçou, agora com as costas de Petra eretas como nunca. E o trovão finalmente silenciou. A luz fluorescente do camarim pisca sobre Petra como uma lâmpada de interrogatório. O cheiro de laque e base barata gruda no fundo da garganta. As mãos dela repousam sobre o caderno de capa azul surrada, a superfície já úmida dos dedos trêmula por baixo da tampa fina. Do lado de fora, vozes explodem. Técnicos com rádios, gritos sobre cortes de câmera. Alguém exige urgência na maquiagem da P3, o codinome que lhe deram. Petra, participante número 3. Nada mais. Ela abaixa a cabeça sobre o caderno, como escudo. O casaco velho de Joãozinho repousa sobre a cadeira, exalando cheiro de chuva seca e suor quente. Ela puxa o bracelete rosa de seu bolso, aquele esquecido, aquele que ninguém notou, e o encaixa no pulso com lentidão cerimonial. O letreiro em miçanga soletra: P-E-T-R-A.
T-R-A. Pela primeira vez, ela se lê. A porta se abre bruscamente. É Renato, o assistente de palco, o que sempre diz, dobrando o microfone ao seu pescoço, faz tua lágrima render, hein? Mas hoje ele está ofegante. Mudaram o roteiro de novo, vão antecipar tua entrada. Canta Meu Céu em Você, aquele dramalhão com o coral fake no fundo. Ela não levanta os olhos. Toca o caderno como se acendesse uma vela. Eu vou cantar minha música. Renato recua. Ele sente o tom. Não é bravata de criança, é decreto. Petra, isso não foi aprovado. Não pode sair do script assim. Isso aqui não é teu canal de YouTube, é televisão nacional. Ela fecha o caderno com um estalo. Pela primeira vez, o encara. Então, as pessoas lá fora estão ouvindo mentira? Vocês não querem música, querem choro bonito, né? Renato a encara por mais um segundo. E sai. O palco começa a girar. Placas de LED fervilham, borrando o rosto de Amanda ao fundo, imaculada sobre uma auréola de luz violeta. Ela cumprimenta Petra com um olhar carregado de falsa superioridade. Mas vacila por um segundo. Vê o bracelete, gravado, reluzente. Petra sorri de volta. Não em provocação, é como se dissesse, eu sei andar sozinha. Pedro e Lilian observam dos bastidores. Lilian morde o punho da blusa. Há algo no caminhar de Petra hoje, uma rigidez de quem carrega mais que nervosismo. Pedro aperta o ombro da esposa. Ela parece decidida. Lilian toca a própria garganta, murmurando quase imperceptível. É agora. No backstage técnico, Martino e Tino observam 7 telas simultâneas, um fone suado preso à orelha. Recebe a notificação da troca de música. Espreme os olhos. Anda até a controladora de som. Se ela tentar cantar qualquer coisa fora do roteiro, desliga o playback, deixa no vácuo. Isso vai gerar um caos. Melhor, quanto mais caos, mais corte, mais clipe. Me escuta, é o último degrau pro M. Petra repousa o microfone em pé sobre o pedestal. As cortinas se abrem para a plateia lotada e os 15 milhões de espectadores de casa. A luz de topo estoura sobre seu cabelo mal penteado. O som do playback deveria invadir naquele instante, mas não vem. Silêncio, ermo, um pigarro na plateia, risadinhas abafadas das concorrentes. Amanda baixa o olhar, finge surpresa, mas foi ela quem alertou Martino. Não quer perder. Não para a garotinha mendiga que acha que pode cantar sobre amor. Petra, por um instante, gela. Olha para o fundo onde Joãozinho deveria estar. Ela ouviu ser barrado na entrada. Não tem credencial para moleque de rua, disseram. Mas ele deu o casaco, deu o caderno. Ela fecha os olhos e começa. Sem música, sem coral, sem maquiagem, só a voz, baixa, frágil. Raio de mel, escondido no telhado do trovão. O som atravessa o vácuo como um prego pela pele da cidade. A plateia cessa. Martino tapa o próprio microfone de controle e ordena, ainda que tarde demais. Corta, entra VT, alguém tira ela dali. Mas o técnico não se mexe. A câmera a aproxima, os olhos fixos. Petra canta como quem precisa, não como quem quer. A garganta racha. A luz da ribalta esquenta seus pés descalços. A frase vem. Dorme, raio de mel, não temas mais o trovão. Pedro solta um grunhido como se tivesse tomado um soco. Lilian vacila para frente, as pupilas dilatadas. Foi o que eu cantava para ela, toda a noite. Joãozinho do lado de fora do estúdio, encostado no alambrado. Um vendedor de algodão doce liga a televisão portátil. O menino reconhece a música e sorri. Vai, Petra, canta para eles quem você é. Dentro, a plateia se levanta, não por instrução, mas porque a alma os obriga. Uma torrente de aplausos começa a subir, de baixo para cima, da realidade para a fachada. Martino toma o palco, engasgado em seu microfone dourado. Que surpresa linda, Petra, mas precisamos seguir com o formato. Lilian atravessa como uma flecha, sobe pelo lado, empurra um cameraman sem hesitação. Sua voz finalmente explode. Essa menina é minha filha! O som da multidão evapora. O mundo para. O bracelete no pulso treme. O caderno de composições escorrega da bancada. Folhas escritas à mão voam pelo palco como testemunhas.
Na sala de controle, alguém murmura: a transmissão foi invadida? Outro responde: não, foi salva? Petra não entende de cara, mas vê o rosto de Lilian. O rosto que sonhou, desenhou em papelão molhado nos bancos de praça. Reconhece aquele calor, aquele tom de pele, aquela verdade. Ela não corre, ela espera. Lilian ajoelha à frente da filha. Os holofotes atrás criam uma auréola de sombra entre elas. Duas mulheres, uma começando, outra recomeçando. Elas se olham, nada se diz, mas o mundo inteiro escuta. Martino recua. Pela primeira vez, sem palco, sem plateia, sem roteiro. O camarim cheira a maquiagem reciclada, desinfetante barato e metal frio. As luzes fluorescentes zumbem como insetos presos na lâmpada. Petra está sentada, encolhida na cadeira de plástico, o caderno com a letra da música entre os joelhos ossudos. O papel está todo amassado, mas ela o alisa, como se tentasse acalmar um bicho ferido. Do lado de fora, os ensaios rolam intensos. Dão microfones, saltos e ordens aos gritos para as outras meninas. Tá ouvindo o silêncio lá dentro? Até a pobrinha resolveu calar a boca. Petra fecha os olhos, a garganta seca como calçada rachada no sol. Ao seu lado, Joãozinho, sujo da rua, de olhos fundos sob o boné gasto, encara a porta entreaberta. Ele fareja perigo no ar, um vento que não sopra certo. Tá tudo estranho, ele diz. Tô sentindo. Eles estão aprontando. Petra balança a cabeça, tenta manter firmeza. Mas algo vacila dentro dela. O peso da roupa emprestada, a pulseira afrouxada no pulso magrelo, o eco da voz de Lilian ausente desde cedo. Lá fora, o produtor deu a ordem. Petra agora só canta com aprovação de roteiro. A sua música foi revisada, palavras riscadas, versos trocados. Joãozinho esfrega as mãos na bermuda puída. Escuta, se você cantar o que eles querem... Já decidi. Mas ela sabe, o plano era simples. Surpreender com a canção feita por ela mesma, como Lilian sugerira. Só que Lilian sumiu. Pedro está inacessível. E agora técnicos estranhos entraram no camarim, mexeram nos cabos, nos figurinos, na ordem do line-up. Do outro lado do prédio, em outro camarim, Martino gira lentamente a gravata preta sobre o peito inflado. Uma assistente segura a prancheta com as anotações. Força no ato 3. A Petra precisa parecer quebrada antes da redenção. Interrompam o playback da música dela nos primeiros 5 segundos e deixem a câmera em close. Se ela chorar, jackpot. Se não chorar, cortamos para Amanda, fingindo que vai abraçar. Entendido? A assistente hesita. Mas e se ela improvisar? Criança de rua, improvisar? Ele ri. Já lidamos com piores. Ensina para ela quem manda. No camarim da Petra, de repente, um segurança entra, sem bater, sem sorrir. Tá na hora, sozinha. Joãozinho levanta num pulo. Que isso? Eu vou com ela. Ordem da produção. Só ela entra. Petra agarra o braço dele, mas sente o puxão. O tecido frio do uniforme, o cheiro de vinagre e suor velho. O silêncio de Joãozinho, assustado, mas fingindo bravura. Ela hesita e então solta. O corredor é gelado, sufocado pelo som de ensaios misturados, gritaria contida, passos apressados, teclados testando tons. Nos bastidores do palco, Petra é jogada numa cadeira, ganhando um ponto de microfone na camisa. Um técnico franzino gruda a fita no seu pescoço com um durex encardido. Ela escorrega um pouco, tentando não atrapalhar. Fita muito apertada, moço. O técnico nem responde. Basta. As cortinas se fecham novamente. Faltam menos de 3 minutos. A luz está baixa, mas o chão vibra sob seus pés. Martino entra no palco, braços abertos, sorriso falso esticando os olhos miúdos. E agora, Brasil? A história que vocês amaram odiar. Diretamente da rua para o seu sofá. Petra! A plateia aplaude num delay estranho, como se tivesse sido instruída. Petra entra sob a luz, mas de paraíso não tem nada. Os holofotes colorem o ar de um amarelo ácido. O chão do palco, antes polido, gruda sob os sapatos. A microfonia range, o playback não começa. Ela espera. 1 segundo, 3.
No topo da escada técnica, Joãozinho assiste pela fresta, escondido. O estômago dele vira. Petra olha em volta. O técnico dos sons está imóvel. Martino no canto do palco recompondo o terno. Amanda nos bastidores com um sorriso de escárnio. Ela percebe. Tudo foi armado. A respiração trava. Um zunido começa nas orelhas. Sensação parecida com quando dormiu num parquinho e acordou com um policial cutucando sua costela com a bota. Desprezo tem um cheiro. Ferro, poeira e alguma coisa apodrecendo no escuro. Mas ela decide. Vai cantar. Só que a voz não sai. Ela abre a boca. Nenhuma nota. A mão treme. As luzes queimam os olhos. O silêncio flerta com o ridículo. Martino sorri. Vira-se para pedir o corte de cena. E nesse instante, Petra solta um som. Mas não é a música. Eu não sou personagem de ninguém. A frase sai baixa, mais nítida, lapidada pela raiva, repetida pelo eco do cenário. Eu não sou número. A plateia hesita, confusa. Martino dá um passo. Os braços se estendem. Tentam cortar a luz, mas alguém falha. Petra, você quer tentar de novo? Com a letra do script? Ela encara Martino como quem encara um rato no lixo. Quero cantar a minha. Então, eles ligam o playback à força. Nota errada, tom agudo, uma versão genérica da música designada. Petra recua, quase tropeça, tapa os ouvidos. O som dói, fere, é um ataque. Joãozinho lá de cima grita, um som bruto que ninguém entende. Petra fecha os olhos, tapa o microfone com a mão e recua. Na fronteira do palco, engolida por luz e escárnio, ela guarda a música, não canta. Ao sair correndo, lágrimas misturadas com fúria, deixa o caderno cair. Joãozinho escala até o backstage. Martino manda seguranças atrás. A plateia acredita que foi colapso de nervos. Mas nos bastidores, Lilian chega, descabelada, os olhos transtornados. Encontra Pedro acorrentado a uma reunião de emergência com o jurídico da emissora. Eles apagaram a Petra! Na sala de controle, Amanda, que encontrou o caderno caído, lê os versos rapidamente. Sabe da frase, sabe o que isso significa e treme. Ali, o programa ganhou um circo, mas perdeu a menina. E ela, pela primeira vez, perdeu também o palco. Sem canção, sem defesa, encurranada por todos os lados, no limiar do grito. No coração do caos. Silêncio. Esse era o som que Petra mais temia. Não o silêncio da rua, que nunca era total. Nas calçadas sempre havia um cachorro latindo, um carro arrancando, uma TV gritando sozinha atrás de uma janela trancada. Mas o silêncio que ela agora enfrentava era mais cruel. Era o silêncio de estúdio, do corredor do backstage, onde os passos ecoavam limpos demais e ninguém olhava nos olhos. Um corredor comprido e gelado, onde o chão brilhava refletindo as luzes frias do teto como se fosse mármore de hospital. Cheirava laca, perfume forçado e fritura requentada. E ninguém falava com ela. Petra apertava nas mãos o pequeno caderno surrado que Joãozinho havia lhe entregado mais cedo, escondido dos olhos da produção. As páginas estavam onduladas de chuva e suor, as bordas comidas de manuseio. Ali estava escrita Raio de Mel, a canção que inventaram em noites secretas sob a cobertura de caixas de papelão. Mas agora, mesmo com o caderno na mão, algo dentro da menina fechava os olhos e tapava os ouvidos. A coragem começava a derreter como pipoco esquecida no bolso. À frente, Amanda passava vestida como uma princesa distorcida, uma fada de tule rosa e unhas com strass dourados. Ria com um produtor usando pontos de escuta fincados no ouvido como agulhas. Já esconderam o playback dela? Amanda perguntou sem perceber Petra atrás. Isso, Martino quer pegar a surpresa na cara. Vai deixar ela lá, no escuro, sussurrou o homem. Petra parou. A língua seca como papel jornal, o estômago se contraiu com um estalo mudo. Eles iam deixar ela sozinha, no palco, sem apoio, para rir, depois se comover. Ela entendeu. O momento de superação, como diziam. Primeiro o vexame, depois a glória manipulada. E ela presa no meio. Correu para o banheiro, fechou-se na cabine fria.
o azulejo úmido à altura dos seus olhos. Sentou tampando a boca para que o choro não se ouvisse. Roupas novas, mas pele com cheiro do passado. O chão era liso, a privada tinha o som de goteira. Abriu o caderno com os dedos tremendo. Uma folha caiu do meio, dobrada muitas vezes. Não era parte do caderno. Era um guardanapo. Toma, escreve essa parte igualzinha. Era assim que ela cantava para mim quando eu ficava com medo, mesmo depois que sumiu. Letra de Joãozinho, tortuosa, mas clara. Dorme, raio de mel, não temas mais o trovão. A mesma frase da música. Petra engoliu seco. A garganta se fechava sobre uma angústia que era mais vasta do que o nome dela podia carregar. Algo que vinha de antes, mais fundo, como se aquela frase tivesse brotado não da memória, mas da pele. Como se ela pertencesse a Petra antes mesmo de Petra saber cantar. Ela então se lembrou. Uma cena que não vinha por inteiro. Um colo quente, uma janela com chuva, uma pulseira rosa no braço pequeno e uma voz sussurrando exatamente aquele refrão. Como perfume antigo saindo de uma caixa fechada por anos. Petra sentiu o chão se afastando. Aquilo não era invenção. E pela primeira vez surgiu o medo real. Não o de cantar, não o de cair, mas de que tudo aquilo fosse engolido antes de ser dito. Que ninguém ouvisse a verdade escondida naquela frase. Que amassem a voz, mas ignorassem a história. Escutou uma batida na porta. 1 minuto, garota. Tá na hora. Ela pressionou o guardanapo contra o peito como se fosse santo. Dobrou-o de novo, meteu na meia. Depois, tirou do casaco o bracelete rosa entregue por Joãozinho dias antes, o que estava esquecendo de usar. Era de plástico fosco, barato, levemente rachado. Mas ali, na curva interna, lia-se Petra. Olhou o nome como se visse pela primeira vez. Petra não era mais só o que chamavam. Era pista, era chamada, era senha. Ela colocou o bracelete no braço direito. Na porta, um novo produtor a encarava. Terno brilhante, sorriso já virando desinteresse. Petra passou por ele calada. Os corredores cheiravam a ozônio e spray de cabelo. Quando chegou na beira do palco, viu Lilian de longe, atrás dos refletores. Tinha os olhos fundos. Olhava como se adivinhasse um milagre que ainda não ousava esperar. Petra piscou lentamente. Entendia agora. Não podia cantar qualquer coisa. Não podia ser moldada. Havia uma fundura insistente que ninguém mais ouvira, mas que precisava sair. Uma música não para vencer o concurso, mas para buscar, para gritar, para ser achada. Não importava mais se houvesse playback. Ou se zombassem, ou se editassem o choro nos bastidores como emoção. Ela sabia o que tinha que cantar, e sabia por quê. O palco chamava com luz e armadura, mas era na sombra da infância que ela encontraria a verdade. Petra caminhou, um passo por vez, com um caderno sujo sobre o braço, e um trovão, distante, se anunciando acima de todos os aplausos. O palco estava escuro, mas não em silêncio. Havia um sussurro inquieto, o som de expectativa forjada. A poucos metros de Petra, no fundo da plateia, alguém estalava os dedos impacientemente. Um produtor nervoso, talvez, ou só um reflexo mecânico da tensão nos bastidores. O carpete do estúdio exalava cheiro de mofo abafado por desinfetante cítrico. O palco cheirava a spray de cabelo e ferro de passar, ao suor doce das crianças invernizadas atrás da cortina, e ao medo, aquele medo quente e metálico que Petra conhecia bem das madrugadas sob viadutos e dos dias em que Joãozinho desaparecia por muito tempo. Ficaram de não contar, nem para Lilian, nem para Pedro, nem para ninguém. Ela traria raio de mel sozinha, no fio de sua garganta. Não queria a plateia informada, queria verdade. O plano da produção era outro, não havia playback, a sabotagem era clara. Os olhos de Martino Tino, brilhando atrás das lentes grossas e da maquiagem que escorria com o calor dos refletores, riam antes da boca. Ele estava ganhando, esperava a queda. Esperava longos segundos de silêncio para cortar em câmera lenta, música triste, talvez lágrimas, e um recomeço heróico editado. Seria espetacular. Mas Petra não chorou. Pisou um passo à frente, fora do sinal marcado no chão com fita vermelha. Sentiu o carpete desgastado sobre os pés descalços.
Sapatos desconfortáveis tinham sido arrancados atrás do palco. As mangas rendadas pinicavam a pele. Voz nenhuma anunciou. Câmera nenhuma se aproximou ainda. Ela fechou os olhos. E começou. A voz saiu baixa, granulada. Um som áspero como a cerâmica quando riscada. Ela sentiu a garganta queimar, o ar do auditório seco pela refrigeração artificial. Mas o som foi puro. Uma nota solitária. Depois outra. E então a melodia. Raio de mel, teu passo tem asa. Não foge do céu, se a rua for casa. Na primeira fileira, Pedro congelou. O ar fugiu dos pulmões. Lilian parou de respirar. Atrás das cenas, Martino sussurrou um corta, corta abaixo, mas ninguém se mexeu. Os técnicos estavam imóveis. Uma luz falhou levemente no alto do palco, ofuscando com um estalo seco, e foi como se o estúdio inteiro prendesse a respiração. Dorme, raio de mel, não temas mais o trovão, a mãe voltou com o céu vestido na mão. As palavras caíam como pedras em poço fundo. Na plateia, alguém começou a chorar. Amanda, à esquerda do palco, branca como giz, abaixou os olhos. Sabia. Percebera horas antes, o bracelete rosa com o nome gravado, Petra, esquecido no bolso do casaco. Tentara esconder. Não mais por competitividade, mas medo. Medo de perder o único lugar que conhecia, a centralidade, o aplauso fácil. Joãozinho, nas coxias, com as mãos suadas esmagando o caderno de letras, murmurou junto o refrão. Aquela música era deles, era uma brincadeira. Uma colcha costurada por lembranças que nenhum deles tinha, mas que de algum modo existiam neles como sonho herdado. Lilian levantou-se de súbito. As mãos involuntárias tocaram os lábios. Pedro sussurrou. É a canção, a nossa canção. O peito dela arquejou, como se aquelas palavras arrancassem algo preso há anos no fundo de seu corpo. As luzes do palco passaram de azuis tristes a um ouro quente, e quando Petra alcançou o último verso, a melodia que deveria ter sido o fundo trivial de um reality tornou-se liturgia. Martino caminhava, rápido, subia os degraus laterais em direção ao palco, ciente de que perdera o controle da narrativa. Tinha a expressão cerrada de quem apertava botões que já não respondiam, mas os olhos ainda calculavam. Ele queria encerrá-la ali, usar o momento, reverter, envolver-se no final como se o tivesse projetado. Petra ouviu vindo, mas sua voz não vacilou. Quando ele cruzou o palco, pronto para afastar o microfone com seu mestrado em dramatização populista, uma voz feminina, forte, destemida, lancinante, cortou o estúdio. Essa menina é minha filha. As câmeras rodaram sozinhas. O diretor estava paralisado. A câmera 3 girou, quase por reflexo, em direção à voz. Lilian atravessava a plateia como um vento, os olhos cheios de algo primitivo, mais forte que dor, que certeza, que tempo. Pedro veio logo atrás. O estúdio explodiu, um murmúrio que virou pancada sonora, vozes sobre vozes. Uma senhora do fundo gritou, "Meu Deus!", como se alguém tivesse ressuscitado. Martino hesitou. Essa menina é minha filha, Petra, repetiu Lilian agora no microfone, já no palco, ajoelhada, as mãos trêmulas tocando de leve a barra do vestido sintético da menina. Mas, Petra? A menina olhou, sem entender, ou entendeu tudo, e chorou. Não o choro que Martino queria, não lágrima para a corte, mas um tipo de vertigem, de libertação, o primeiro choro de casa. Pedro chegou junto, pegando o bracelete agora visível nos dedos pequenos dela. Ela usava isso. Joãozinho correu ao palco. Só ele parecia não encantado, mas cansado. Disse ao microfone sem cerimônia. A gente só queria cantar, moço. Martino tentou sorrir, mas a câmera 1 estava congelada em seu rosto. O suor escorria da testa teatral. Ele tirou o paletó, tropeçou ao sair do foco principal e escorregou numa fita gaffer mal presa. Uma reação em cadeia começou. Assistentes de palco tirando o ponto eletrônico, produtores cochichando código vermelho, telefonemas nervosos para o departamento jurídico.
Na tela, a transmissão ao vivo mostrava a imagem de Petra abraçando Lilian, fundo apagado, sem vinheta, sem créditos. A emoção tinha vencido o roteiro. No dia seguinte, Raio de Mel bateu 19 milhões de visualizações. Martino apareceu no horário tradicional em traje escuro, pediu desculpas e citou complexidades narrativas em reconstrução. Foi demitido discretamente. Amanda reapareceu semanas depois num vídeo amador ao lado de Petra e Joãozinho, limpando um muro de uma escola em mutirão comunitário. Petra não falou com ela, mas sorriu e passou a esponja ao lado. E no lugar do palco, agora rebatizado de Estúdio Cravo e Canela em homenagem à canção A Música que Salva, uma placa resumiu tudo o que havia acontecido ali. A voz que não se calou. O estúdio está vazio agora. O chão escorregadio de purpurina pisada. Os refletores apagados, ainda mornos. Um silêncio estranho, como se o prédio estivesse em luto ou finalmente sentindo vergonha. No corredor das estrelas mirins, os nomes escritos a giz em placas removíveis já foram arrancados, inclusive o de Petra. Ela caminha ao lado de Lilian, sem pressa, descalça, segurando o casaco velho com o bracelete rosa ainda agarrado ao forro puído. O mesmo pulso que retorna agora ao colo que o embalava em silêncio havia anos. Lilian não diz nada, só passa os dedos pelo cabelo da filha como quem tenta lembrar se era aquele o cheiro que chamava de casa. Suor morno, poeira fina, um restinho de pipoco de hortelã no fundo da gola. Pedro os espera do lado de fora, parado ao pé da van da produção com as portas abertas, motor ligado. Mas dessa vez, ninguém manda, ninguém tira, ninguém decide além deles. Ele sorri com os olhos, aquele sorriso travado de quem ainda não entendeu se vive um milagre ou um acidente. Petra afasta o casaco e mostra o bracelete. Pedro suspira como quem, enfim, expira uma saudade longa demais para caber no peito. É nossa filha, ele diz, como se não falasse para ninguém, como se apenas confirmasse em voz alta. No estúdio, Martino está sendo escoltado para fora. Os flashes agora virados contra ele são mais brancos que os holofotes de espetáculo. A repórter tenta tirar dele uma frase de indignação, mas ele só afasta os microfones como se fossem moscas em carne viva. A maquiagem derretida pela luz e pelo colapso. A máscara já não cola. Sua imagem será transformada em manchete de cinismo midiático por semanas. Petra não olha para ele. Ela guarda o bracelete no bolso, segura a mão de Joãozinho, que carrega uma mochila nova e ridiculamente gigante para o seu tamanho, e sobe no banco da frente da van. Lilian e Pedro se entreolham. O menino sorri com a coragem de quem viveu sem ninguém e agora não sabe como mereceu tudo. Vai querer dormir com a luz acesa? Pergunta Pedro, tentando soar casual. Só se for ouvindo música, responde Joãozinho. Mas quem escolhe a primeira é ela. Eu vou cantar, diz Petra. A van se afasta pela rua molhada, passando pelos muros pichados com corações partidos e postes tortos que só eles chamam de postes. A cidade não mudou, continua fria e suja e indiferente. Mas há algo diferente no tempo. Nenhum deles percebe de início. Os trovões não fazem mais medo. Fazem fundo. Fazem parte da trilha. Na tela dos celulares, o vídeo da apresentação já alcança milhões, mas agora são as vozes de outras crianças da rua cantando Raio de Mel nas calçadas. Alguns têm a música rabiscada no braço com canetinha. Outros a cantam de olhos fechados, no mesmo tom que Petra usou. Voz de verdade. Na tela da produtora independente de Pedro, um e-mail novo. Convites para que Petra represente o país em um festival internacional. Ele cancela todos. Não por possessividade, mas porque a menina ainda nem escolheu a própria escola, o próprio pijama, o próprio silêncio. Enquanto ela dorme, enrolada no casaco com cheiro de rua, Lilian limpa os joelhos sujos de terra. Não vai tentar tirar as marcas. Vai bordar por cima delas, com linha amarela brilhante. Vai olhar para cada trauma como parte da tapeçaria. Amanda assiste tudo do outro lado da tela, sozinha, vestida de tule dourado em seu quarto gigante. Move os dedos devagar no piano de cauda herdado e pela primeira vez inventa uma melodia sem pensar se alguém vai aplaudir.
Na manhã seguinte, Petra acorda antes do sol. Sai por entre os corredores abafados da nova casa, tateando paredes ainda estranhas. Encontra a varanda. Lá fora, um canto de pássaro. Não digital, não editado, não roteirizado. Sem plateia, sem platô. Ela canta de volta, fraco, instável, mas verdadeiro. E o passarinho responde.